A paz do Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição de número 6 da Revista dos Jovens. O título da lição é Coragem para enfrentar a fornalha ardente. O tema do trimestre é Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Revista comentada pelo pastor Valmir Nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, além da fé de Daniel, como estamos estudando durante o trimestre, também veremos que essa fé é comum aos amigos dele, né? Então, embora ele não apareça nesse episódio, né? A Bíblia não revela onde Daniel estava, mas demonstra que aqueles amigos, Ananias, Azarias e Misael, nutriam a mesma fé, fomentavam seus corações a mesma coragem de enfrentar os desafios e de não negar o Deus que eles serviam, a ponto de ir e parar na fornalha ardente. Mas Deus foi com eles. Louvado seja o nome do Senhor, e os livrou da morte ali na fornalha ardente, passeando com os 3 rapazes no meio do fogo. Então veremos que essa fé era compartilhada com seus amigos e extrairemos dessa lição também aspectos da modernidade na qual os jovens também enfrentam muitas das vezes algum autoritarismo ou a própria idolatria, como veremos no decorrer da lição. O texto principal diz: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Daniel 3,17. Se demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá. Veremos alguns aspectos dessa idolatria moderna, que muitas das vezes também tenta fazer com que os jovens, com que o crente se curve a ela. Mas tem que ter essa coragem e conhecer o Deus que tem crido, louvado seja o nome seu. Os objetivos da nossa lição são narrar o episódio em que o rei mandou construir a estátua de ouro, inspirar-se com a coragem dos amigos de Daniel e compreender o conceito de idolatria e sua aplicação atualmente. O texto bíblico se encontra em Daniel 3, verso 1 ao 6. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. E a introdução da nossa lição diz: nessa lição trataremos do episódio em que Ananias, Misael e Azarias resistem bravamente à ordem de Nabucodonosor, para que todos adorassem a estátua de ouro por ele erigida. Esse é um relato de que 3 jovens tementes a Deus ousam enfrentar um monarca tirano e totalitário que procurou impor sua religião a todas as pessoas. Mesmo ameaçados de morte, eles não negaram ao Deus Altíssimo, preferindo enfrentar a fornalha ardente. Nesse estudo, além de inspirado pela resistência dos jovens hebreus, seremos advertidos sobre os cuidados com as formas sutis de idolatria que procuram retirar a centralidade de Deus de nossas vidas. Glórias a Deus. Então veremos essa coragem que esses jovens demonstraram naquele momento, enfrentando o rei Nabucodonosor, e veremos que realmente ele estava impondo uma religião, a religião dele, pois a estátua não era apenas para se homenagear, mas para adorar. E veremos também durante a lição que não podemos especificar se a estátua era o próprio Nabucodonosor ou ele forjou uma estátua com a imagem de um dos deuses da Babilônia. Mas, de qualquer forma, a ordem era se prostrar e adorar. E eles, de maneira alguma, poderiam fazer assim porque eles já conheciam
um Deus que só ele deve ser adorado, porque é um Deus verdadeiro, não é de prata, nem de ouro, nem de madeira, nem de barro, para que as pessoas se curvem. A gente vê que um dos males que levou Judá ao cativeiro, que era a idolatria, eles sempre estavam ali abandonando a Deus e indo atrás de ídolos. Esses jovens não sofriam desse mal. E eles mantiveram ali a sua integridade, a sua firmeza, demonstrando sua fé e no final glorificam a Deus. Nós vai ter que glorificar ao Deus daqueles 3 jovens. Glórias a Deus. Primeiro tópico, o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. Totalitário por quê? Porque o que ele falar é ordem, né? Ninguém poderia, de maneira nenhuma, desobedecer, né? Ele falou, era um decreto, era uma lei, e não se revogava, né? Lembramos quando também Dário, né, assina aquele decreto, né, mais à frente, já quando Daniel é idoso, e ele não pode revogar, quando ele descobre a cilada que seus príncipes haviam, né, tramado por inveja jogar Daniel na cova dos leões, ele não pode revogar. Falou, escreveu, assinou, não se revogava a lei dos reis naquela época. E Nabucodonosor, pior, né? Porque ele estava ali cheio de orgulho, cheio de vaidade, ele mesmo, de forma alguma, ia retroceder por qualquer simpatia que ele teria em relação aos jovens. Né? A gente sabe que eles já estavam assumindo ali cargos importantes no Império. Inclusive, a inveja, né, dos seus acusadores é patente, né? Eles estavam realmente querendo destruir aqueles jovens. Então é nesse ambiente, né, de leis, de decretos irrevogáveis, de reis totalitários, maus, cruéis, orgulhosos, que aqueles jovens viveram e tiveram que enfrentar então essa situação. Primeiro subtópico, o endeusamento do rei. Ao longo da história, muitos homens tentaram assumir a posição de deuses em busca de glória e reverência. Envenenado pelo poder, Nabucodonosor também fez isso. O monarca mandou construir no campo de Dura uma estátua de ouro com mais de 27 metros de altura. O fato de ter ouvido anteriormente que ele era a cabeça de ouro da estátua de seu próprio sonho seria a causa dessa soberba construção. Interessante aqui, né? A gente não sabe por que ele fez aquilo. Mas quando Daniel revela o sonho, né? Nabucodonosor, capítulo 2, diz que ele é a cabeça da estátua. Mas depois dele viriam outros impérios, né? Estudamos isso na lição passada e percebemos ali o risco que Daniel corria também em relatar essa revelação que Nabucodonosor teve e Daniel também teve. Mas agora ele constrói uma estátua de ouro. Né? Se porventura ele não queria dizer, não quero ser só a cabeça, eu quero ser a estátua toda. Que é apenas uma especulação, não sabemos o motivo, né? E nem o que representava aquela estátua. Se era ele mesmo ou se era um dos seus deuses. A Bíblia não dá detalhes sobre isso. Também não menciona de quem era a representação da imagem, se dele mesmo ou se de alguma de suas divindades. Seja como for, vemos aqui um ato extremo de autoexaltação e demonstração de poder. Muitas vezes a religião é somente um pretexto para alguém esconder o desejo de ser notado pelo mundo, usando-a para fins egoístas. Não era incomum também entre os monarcas babilônios o levantamento de imagem em sua própria honra. Então ele não sabe de quem era a estátua, mas poderia ter sido dele mesmo, que era algo comum naquela época. E percebemos, né, a imposição que ele faz, né, de instituir, né, a sua própria religião para que todas as nações obedecessem e se curvassem e adorassem aquela estátua que ele fez. E vivemos em época também que o mundo quer impor, né? Quer impor o fim do cristianismo, quer impor uma religião que não existe valores absolutos. Todos têm sua verdade, e suas verdades estão certas, menos a do cristianismo. Né? Eles pregam uma certa laicidade, uma certa liberdade religiosa, mas só o cristianismo que é realmente alvo de todos os ataques. Né? Então, a gente vê nas Olimpíadas de Paris, né? Proíbe alguns atos religiosos em relação ao cristianismo, mas eles mesmos defragam ali a sua posição ateia e contrária, né, aos valores judaico-cristãos. Muitas das vezes isso é imposto ao cristão, né? Em muitas nações isso está acontecendo e a cultura sutilmente também vem fazer isso aqui no Brasil. Mas precisamos estar firmes e não se curvar, né? Crer na palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática
crê que ela é toda a palavra de Deus, inspirada por Deus. Glórias a Deus, não precisa ser revisada, não precisa ser reinterpretada, não. Nós que precisamos nos adequar e nos revisar e nos readaptar para vivermos conforme a palavra, pois ela é rocha e nós precisamos edificar nossa casa sobre a rocha. Segundo subtópico, em busca de adoração. O rei extravagante mandou convocar todas as autoridades do seu reino para comparecerem à cerimônia de consagração da imagem levantada. Mais que um simples convite, era uma ordem, né? Então ele não foi algo voluntário, não tinha que ir e quando tocasse os instrumentos, tinha que se curvar. Dessa forma, ele queria impor sua religião a todos. Além da presença, todos deveriam se prostrar em adoração diante da sua atuosa imagem, assim que os instrumentos fossem tocados. A estátua sobrepujava um objeto arquitetônico. Era um ídolo que deveria ser reverenciado por todos os súditos. Tanto que a palavra adorar, em hebraico é shagat, é mencionada diversas vezes. Em versos 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 28. Então, só nesse capítulo, né, a gente vê essa palavra adorar. Então, era algo que realmente tinha que ser feito. E como diz aqui na lição, né, não era só um símbolo, não era só um objeto arquitetônico, mas era um objeto religioso que ele estava impondo ali para que todos o adorassem. A punição para o descumprimento seria a morte dentro da fornalha. A solenidade é extravagante e pomposa. Assim que os instrumentos musicais fossem tocados, todos, incluindo as autoridades, deveriam se prostrar e adorar a imagem levantada pelo rei. Né? Então veremos aqui que, inclusive, as autoridades tinham que estar ali prostrados, todos tinham que se prostrar diante da estátua. E por isso que a gente estranha, né, que em meio às autoridades, é claro que estaria Daniel, mas a Bíblia não mostra Daniel nesse episódio. Provavelmente ele estava em outra localidade, provavelmente a serviço do rei. E o terceiro subtópico explica isso, a ausência de Daniel. Daniel não é mencionado nesse episódio. Onde estava e o que fazia na ocasião não é revelado. Mesmo aqui, extraímos algumas lições. Mesmo Daniel não estando, a gente pode extrair algumas lições, pois ele é o autor do livro, né? E ele vai relatar essa situação dos seus amigos. O fato dele não estar diretamente envolvido nesse relato, apesar de ser o personagem humano principal do livro, indica que a coragem e a fé não eram exclusivas dele. Mostra que a fé e a fidelidade ao Senhor eram qualidades compartilhadas igualmente pelos outros jovens judeus. Além disso, o fato de Daniel, autor do livro, ter registrado o episódio sem a sua presença, demonstra sua humildade a não colocar como a única testemunha fiel na Babilônia, mas sim como alguém que deseja transmitir as lições e os exemplos de fé de seus companheiros. Então Daniel não deixou de relatar esses fatos, mesmo ele não estando, porque ele queria mostrar que a fé, né, tem recompensa, que a fé dos seus companheiros era uma fé viva como a dele, louvado seja o nome do Senhor. Vale notar que ali naquela multidão havia muitos judeus, e todos se curvaram e adoraram, né? Só os 3 que foram evidentes, né, e foram acusados, porque toda a multidão curvada, menos os 3. A gente vê que realmente foi grande a coragem deles, eles não estavam disfarçando nem dobrando só uma perna e fingindo que estava curvado, não. Eles ficaram de pé, de forma notória, e todos viram e os acusadores aproveitaram a situação. Essa postura também devemos manter, né? Em uma geração perversa na qual vivemos, né? O mundo jaz no maligno, o mundo se curva, né, a todas as modas, idolatrias modernas, como veremos mais à frente, a imposição, né, leis às vezes até autoritárias, mas a igreja tem que continuar fazendo a sua parte, sendo sal, sendo luz e não se curvando. A fidelidade não é exclusiva de alguém, da mesma forma não existem heróis solitários na vida cristã e sempre há alguém com quem podemos contar. A igreja é um corpo formado por muitos membros. Romanos 12, 4, 5, né? Deus sempre tem os seus remanescentes na terra. E a igreja ela tem esse papel, tem essa função. Infelizmente, o inimigo tem apagado a essência de muito cristão, tem desviado a rota, né, o alvo, né, e muitos cristãos às vezes estão só apegados às coisas dessa terra e já não pensam mais nas coisas do alto. Que Deus tenha misericórdia, desperte a sua igreja e que voltemos a viver uma fé não fingida como aquele jovem. Segundo tópico, a coragem dos amigos de Daniel. Primeiro subtópico, a denúncia e o perfil dos acusadores. Diante do decreto, alguns caldeus, capítulo 3, versículo 8, se dirigem ao rei e denunciam o trio de jovens hebreus, dizendo:
Há uns jovens hebreus que tu constituíste sobre o negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Em primeiro lugar, as palavras dos acusadores revelam que eram invejosos, ao mencionar a posição privilegiada que os jovens judeus conquistaram em tão pouco tempo. Então podemos destacar essas características daqueles acusadores, né? A inveja, veremos aqui também que eles eram bajuladores e ingratos, né? Então bajuladores ao apelarem para o ego do rei, não fizeram caso de ti, né? Eles aproveitavam aquela situação para fazer uma acusação que realmente ia inflamar ali o rei, né? Não falava que não fizeram caso de ti, é como dissesse, ó, rei, eles não ligam para o seu nome, não te obedecem. Então, estavam de forma, né, maligna fazendo aquela acusação, realmente para matarem aqueles jovens. Então, primeiro denuncia que eles tinham um cargo, né, tinham uma posição importante no reino, e mesmo assim não fazia caso do rei. E em terceiro lugar também eles eram ingratos, porquanto se esqueceram que eles tiveram a vida poupada pela intervenção de Daniel e desses jovens que agora denunciam. Daniel 2:24. Né? Lembramos na lição passada que Daniel não foi egoísta. Né? Quando ele tem a revelação de Deus, ele vai em busca de salvar não só a vida dele e de seus amigos, mas de todos os sábios. E esses mesmos agora, né, estavam de forma ingrata, querendo ver aqueles jovens mortos. E realmente era essa a intenção deles, porque a pena para quem não se dobrasse nem adorasse a estátua era ser lançado na fornalha de fogo ardente. Então, como o inimigo de nossas almas é sagaz, né, astuto, né, e usa homens dessa forma também para tentar nos destruir. Por isso precisamos ficar firmes e fiéis a Deus, porque Ele nos guarda, né, nos livra de todo mal. Segundo subtópico, a bravura dos jovens. Tomado de fúria, o rei manda chamar os 3 rapazes e lhes dá o ultimato. Se adorassem a estátua, estariam livres, do contrário, seriam lançados imediatamente na fornalha. Em sua prepotência ainda diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 15. Mostrando profunda convicção e força de caráter que se manifesta em crentes sinceros, que não se acovardavam, conforme 2 Timóteo 1, versículo 7, os 3 rapazes rejeitam até mesmo se defender. Eles não precisam se justificar diante da justiça. É Deus quem o justifica, Romanos 8:33, né? Quem tentará acusação, né? Com bravura, afirmo que se forem lançados na fornalha, Deus os livrará. E mesmo se isso não acontecesse, em hipótese alguma, iriam cultuar a imagem. Glórias a Deus, né? Eles dizem, não temos que responder, né? Deus que vai dar a resposta, né? Ele pode nos livrar, se Ele não quiser livrar, de qualquer maneira, eles eram fiéis a Deus e não se curvariam. Não negociar a fé. Mesmo que as pessoas mais influentes tivessem cedido, e ainda que a multidão tenha se curvado à estátua, eles não o fariam. Tal resposta mostra que esses jovens eram novos em idade, mas maduros na fé. Sabia que, eventualmente, dependendo da vontade de Deus, estariam preparados para a morte. Preferiam morrer a ceder ao pecado. Né? Então, os jovens já tinham alguns anos ali na Babilônia. Esse fato não acontece de imediato, né? De quando eles chegam, acontece alguns anos depois, mas ainda eram jovens. Né? A mesma ousadia, a mesma coragem quando chegaram e, né, decidiram em seu coração não se contaminar, essa mesma fé ainda era viva em seus corações a ponto de desafiar essa situação de morte, aleluia, e estar preparado até para morrer, mas sem negar a sua fé. Terceiro subtópico, Deus que salva na fornalha. Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e determinou que os moços fossem amarrados e jogados dentro dela. E o milagre acontece. O próprio rei percebeu que eles não estavam sós, mas havia um quarto homem com eles, com aparência divina. Eles estão vivos e caminham livremente pelo fogo. Ou queimou as cordas, mas eles estão ilesos. O Senhor permite que passemos por várias provações, mas sempre está conosco. Isaías 43:2, né? Quando passares pelo fogo, né? Não é se passares, é quando. Mesmo nesse momento, Deus está conosco. Mateus 28:20. E Ele está conosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Como resultado da fidelidade e bom testemunho dos jovens, o rei agora, em vez de exigir adoração, louva a Deus. Versículo 28. Quando o crente é fiel, o Senhor é exaltado, e quando o crente honra a Deus, Deus também o honra. Versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, eles foram lançados na fornalha, estava tão quente que até os soldados
que os levaram, né, para lançar, morreram para a pintura, mas eles caminharam para o fogo, junto com o quarto homem. Deus estava com ele, louvado seja o nome do Senhor, né, teofanicamente. Ali, muitos teólogos dizem que o próprio Jesus estava caminhando ali, glórias a Deus com eles, e queimou suas cordas, mas não queimou a roupa, nem o cabelo, nem cheiro de fumaça eles tiveram ao sair da fornalha. Deus realmente o guardou de maneira maravilhosa, aleluia, e o seu nome foi glorificado, conforme os versículos 26 ao 28. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Então, Deus foi glorificado na vida daqueles jovens e também eles foram honrados, pois eles honraram ao Deus vivo. Glórias a Deus. E o terceiro tópico diz: idolatrias e fornalhas no tempo presente. Primeiro subtópico: pecado e idolatria. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus adverte enfaticamente sobre a idolatria. Deuteronômio 5:7, 1 Coríntios 10:14, Gálatas 5:20, 1 Pedro 4:3. É um pecado grave que viola o primeiro mandamento, Êxodo 23. É a adoração a um ídolo, uma imagem ou qualquer outra coisa que seja considerado um falso Deus ou objeto de adoração no lugar do Deus verdadeiro. Por essa razão, os jovens hebreus se negaram a atender à ordem do rei. A sua nação estava sendo castigada pelo Senhor por causa da idolatria, e eles não estavam dispostos a cometer o mesmo erro do povo. Eles não chegaram a considerar sequer a possibilidade de realizar uma adoração falsa em público, enquanto mantinham a fé em Deus dentro de seus corações. Sabiam eles que qualquer forma de compromisso com a idolatria já era uma negação de Deus, pois o verdadeiro testemunho é baseado na integridade, expresso pelos lábios e guardado no coração. Então eles nem cogitaram, nem fingir que estavam adorando. Lembra daquela história de Naamã, né? Naamã diz ao Eliseu, né? Quando chegar na minha terra, o rei vai querer que eu o apoie ali quando ele for adorar o seu Deus, e eu também vou ter que me curvar ali com ele. Então nem dessa forma, né, esses jovens imaginaram, dizendo assim: não, vamos fingir que estão curvados para poder não sofrer nenhum dano. Não, eles enfrentaram inclusive o dano, arriscaram suas vidas, mas não quiseram de maneira nenhuma ceder, né, sair da sua posição de tementes a Deus, dos servos do Deus Altíssimo, pois esse Deus é aquele que tinha cuidado deles desde o seu nascimento, durante a saída de Judá e agora no cativeiro. Deus tinha cuidado deles todos aqueles anos, e de maneira nenhuma eles quiseram negar esse Deus. Segundo subtópico: tipos de idolatria. Além da devoção religiosa a falsos deuses e imagens de escultura, a idolatria também pode se manifestar em várias outras condutas que excluem a primazia do Senhor da vida. Então vamos ver algumas idolatrias sutis que estão em nossos dias, e muitos acabam colocando isso, né, entre a sua adoração a Deus. A letra A vai falar sobre a autoidolatria, forma de idolatria própria que conduz ao egoísmo, ao individualismo e ao narcisismo. Quando o ego e a autoimagem são colocados acima de tudo, as pessoas se tornam amantes de si mesmas. Segundo Timóteo 3:2, né? Então, sua própria imagem em primeiro lugar. Às vezes até deixa de ir para a igreja em busca ali, talvez, de uma atividade física, de uma academia, mas é bom, né? É claro que devemos cuidar do tempo, mas não podemos colocar em primazia, né, essa busca, né, pela perfeição, pelo corpo saudável ou belo, né? Na realidade, a busca sempre é pela estética e não simplesmente pela saúde. E essa idolatria também se encontra no egoísmo, né, na vanglória, naquele que se acha melhor do que os outros. Então ele mesmo já se endeusa, já coloca a si mesmo no altar. Então Deus está em segundo lugar, primeiro ele. Letra B: culto à personalidade, valorização e veneração excessiva de outras pessoas, tais como figuras públicas, artistas, influências e até mesmo religiosos. Paulo combateu esse tipo de prática que levava ao partidarismo na igreja de Corinto. 1 Coríntios 1:12-13. Então, a pessoa quer status, quer ser vista, quer ser reconhecida, quer likes, né? E quer, inclusive, né, gerar essa dissensão, né? Ou seja, no dia de Paulo, né, uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e Paulo queria combater tudo isso, porque eles não eram nada, né? Um planta, outro rega,
mas quem dá o crescimento é Deus. Então Paulo, ele queria diminuir para que Cristo crescesse. Infelizmente hoje, muitas celebridades querem todo esse status nas pessoas no mundo. Isso é o alimento deles, né? O like, a aceitação, influenciar as pessoas mesmo falando tolice, mas querem estar ali na situação na qual, né, sua personalidade é adorada. Que Deus nos ajude, porque vimos aqui, inclusive na religião, esse mal nos atinge. Letra C. Amor, o dinheiro e a riqueza. A busca desenfreada por riqueza e o foco no dinheiro como principal objetivo da vida. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Né? Então, o amor ao dinheiro, né, é a origem de todos os males. E as pessoas às vezes colocam também o dinheiro na frente. Tem que trabalhar, né, 7 dias por semana, 24 horas por dia, para poder alcançar, poder manter um estado financeiro e social. Né? Que Deus tenha misericórdia e saibamos dosar também isso, porque esse amor desenfreado pelo dinheiro é uma idolatria, né? Com todas essas outras, né? A autoidolatria e o culto à personalidade e, por último, a idolatria política. Esse pecado também se manifesta na supervalorização de ideias e forma de pensamento, segundo a tradição dos homens. Colossenses 2:8. Em nossos dias, novas formas de idolatria se escondem em ideologias políticas que prometem algum tipo de salvação ou redenção humana. Devemos ter a convicção de que nenhum homem, partido e nem mesmo Estado é capaz de salvar. Só temos um Deus e Salvador, né? É a figura do Salvador da Pátria, né? Tinha uma novela no passado. Então as pessoas abraçam, né, aquele candidato, aquela partido, aquela ideia e acabam substituindo, né, sua adoração a Deus por um homem, né? Que Deus tenha misericórdia, ou até mesmo pelo Estado. E hoje a gente vive nesse período de polarização, né? Ou é do time A ou do time B. E acaba esquecendo de defender o que realmente deve ser defendido, que é a palavra de Deus, os princípios bíblicos. Em troca disso, vão defender homens, né, ou bandeiras. Que Deus nos ajude a ter discernimento. E o terceiro subtópico, as novas fornalhas. Né? Então vimos as novas idolatrias, que muitos estão se curvando a ela, deixando de adorar a Deus para adorar esses outros tipos de ídolos, e agora vamos falar de novas fornalhas. Nabucodonosor não foi o único governante a exigir das pessoas lealdade absoluta. Esse tipo de regime totalitário aconteceu diversas vezes na história, transformando o Estado ou o líder político em objeto de reverência absoluta, por meio do culto à personalidade, um sistema no qual o governo possui controle sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos, e não há espaço para oposição política ou liberdades individuais. Então, isso se repete na história, e se a gente não vigia, acaba acontecendo também em nossa nação. Infelizmente é o que está acontecendo ali na Venezuela. Né? Esse totalitarismo, no qual, né, não respeita a oposição política ou as liberdades individuais. Em muitos casos, a religião é distorcida e usada como instrumento desse tipo de regime. Em nossa cultura ocidental, os cristãos estão sendo empurrados para formas atualizadas de fornalhas ardentes. Elas não queimam o corpo, mas tentam destruir a fé, a espiritualidade, as convicções daqueles que servem ao Deus da Escritura. Pensamentos totalitários procuram jogar os cristãos para a morte na cultura, caso não adoremos os seus ídolos. As fornalhas são novas, mas a estratégia é antiga. Vale a pena seguir o exemplo dos jovens hebreus e batalhar pela fé. Né? Então, nos dias de hoje, né, se renova essa figura, essa posição que Nabucodonosor estava exercendo ali. Né? Hoje também vemos isso nas leis, né, na cultura, nas filosofias modernas, nos pensamentos pós-modernistas que não creem em uma verdade absoluta, mas eles acham que só eles têm a verdade e querem anular o cristianismo, querem anular o cristão, querem fazer eles curvar os seus ídolos, as suas ideologias, seus ideais. E se não se curvar, né, é cancelado, é processado e acaba sendo jogado também nas fornalhas modernas. Conclusão. Muitos anos se passaram desde o episódio em que os jovens hebreus enfrentaram a ameaça de serem lançados em um forno ardente por não adorar a estátua do rei. Hoje a Igreja de Cristo se depara com pressões para ceder às ideologias prejudiciais. É essencial encontrar coragem de resistir a essas pressões idólatras evidentes e, ao mesmo tempo, discernimento para evitar a adoração de ídolos
que sutilmente se ocultam em outras formas de expressão. Então devemos realmente fazer com que aqueles jovens não se curvar. Inclusive essa idolatria moderna, como estudamos aqui alguns aspectos dela. Na próxima lição, vamos estudar o Deus que abate o coração orgulhoso. Falaremos ali do orgulho, da vaidade de Nabucodonosor e Deus abatendo toda aquela sua vanglória, fazendo com que ele fosse extremamente humilhado, E só voltou à sua posição de rei quando ele reconhece o Deus do céu, o Deus que tudo pode. Ele já estava tendo nuances do poder desse Deus na vida de Daniel, na vida dos jovens, como estudamos agora, mas mesmo assim, para sarar da vaidade do orgulho, teve que ser abatido. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa lição. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, Senhor. Que o Senhor possa também nos fortalecer, Pai, nos dar o espírito de coragem, para que não venhamos a ceder, Pai, às idolatrias modernas, nem se curvar, Pai, às ideologias do mundo. Possamos estar firmes, aleluia, como coluna e firmeza da verdade, Senhor Jesus, defendendo, Pai, a Tua palavra, defendendo os Teus princípios, defendendo a fé. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai, a discernir também todas as sutilezas do diabo, quando quer nos enganar, aleluia, e ofuscar a nossa adoração ao Deus verdadeiro. Deus bendito e santo, abençoe os jovens, desperta, fortalece, que possamos ser uma geração também que não se curva, uma geração que defende a fé, uma geração que está, aleluia, fazendo a Tua vontade e não te entristecendo, Pai, com a idolatria. Deus poderoso, abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.